essa matéria é abordada de que maneira? Olha, Ruiz, é fundamental que um curso preparatório para concurso aborde direito penal. Logicamente, se o edital daquele concurso exigir o direito penal. Então, nos cursos, nós temos várias modalidades de passar essa matéria. Pode ser um curso que é uma parte, vai dar a parte geral, completa, a parte especial, ou um curso específico, que vai tratar, por exemplo, das leis especiais. Então, o candidato ele tem que procurar aquilo que está demandando naquele momento. Se ele quer um curso que vai dar para ele uma base do direito penal, ele deve procurar um curso regular. Porque o curso regular vai dar para ele o beabá, o caminho, o programa completo. Se ele já fez esse curso completo, ele quer apenas reforçar o conhecimento de alguns pontos específicos, existem cursos específicos. Como, por exemplo, aplicação da pena, não é? Curso de leis especiais, um módulo de lei de drogas, por exemplo. Então ele tem que ver o que naquele momento ele está precisando. Se é um curso regular, de base, de início, de começo, ou se é um módulo específico do tema que ele está precisando. No módulo, ele iria procurar no módulo exatamente aquele ponto que ele está com dúvida, ou propriamente um ponto que cai num concurso específico que ele vai... As duas situações são possíveis. Ele pode buscar, por exemplo, uma lei nova que saiu, uma lei penal nova que tenha sido publicada, e que o tema controvertido, um tema recente, que nenhuma doutrina ainda falou sobre o tema. Aí vai lá no cursinho e tem lá. Procura o curso, né? Se aquele módulo já existe, lá ele vai conhecer, justamente com o professor que já está informado, as novidades que serão sobre aquela lei. Continuando sobre o cursinho, queria saber o seguinte. É uma pergunta que eu faço também para todo mundo. Nem todo mundo pode pagar cursinho. Nem todo mundo tem tempo, é o trabalho, são os afazeres de casa e falta de dinheiro mesmo. A pessoa que vai se preparar para um determinado concurso que caia direito penal, se ela não fizer o cursinho, ela está limada do mercado do concurso público ou dá para ela estudar em casa pegando seu material? Olha, a gente tem que traçar uma distinção aí. Candidatos de concurso são muito heterogêneos, porque eu tenho um candidato que sempre estudou na vida, ele não tem nenhuma dificuldade com o estudo, ele é organizado, ele sabe estudar, ele tem disciplina. E tem um candidato que tinha uma atividade, estudou sim, mas não é aquele estudante profissional. E ele tem que buscar uma orientação para aprender a estudar. Os editais são extensos. Então ele tem que aprender a otimizar o seu estudo. Então o cursinho é indispensável? Sem cursinho não passa? Então vejam assim. Há candidatos que passam somente com edital e com livro. Mas ressalto, são candidatos diferenciados, que sempre estudaram, têm facilidade com o estudo. O normal, a regra, é que o candidato não tem ainda essa noção de estudo, né, de o que é importante estudar, principalmente em direito. Então o cursinho é uma ferramenta muito importante, que vai dar para ele uma disciplina, vai dar para ele uma informação, o caminho de estudar, o livro indicado, uma dica, uma questão nova que tenha saído. Então, não é falar que o cursinho é indispensável. O curso, ele é muito importante na preparação de um concurso público. Mas fatal não é. Não posso dizer que é fatal, porque há candidatos que almejam o sucesso, conseguem o sucesso sem o cursinho. Tem vários exemplos aí. Vários exemplos, né? Até nos nossos colegas, né? Te ver que passam sem fazer curso. Mas eu apoio a ideia do curso. É importante que procure um curso que seja renomado, que tenha uma experiência no mercado, um professor que esteja atualizado, não é? E eu acho que não é que é indispensável, mas muito importante. Quem puder, faça um esforço, né? Sempre tem aquele amigo, aquele parente próximo, o pai às vezes está ali sempre, né, para dar uma ajudinha, mas se tem necessidade, procure, porque não é um gasto, é um investimento para o futuro da carreira. A matéria de direito penal cai em vários concursos. Isso é claro. Magistratura, todas, né? Magistratura sempre. Ministério Público, todos. Isso. Quando eu falo todos, eu estou falando federal, estadual e trabalhista. Falando de concurso público, o principal que ele tem que fazer, ele
pretende fazer um concurso público, primeira coisa, né, é verificar o edital do concurso. Então, o que cai de não só as disciplinas, como o regulamento do concurso. É um pouco chato, mas ele deve conhecer quais são as regras do concurso, quais são os requisitos do cargo. É um jogo, né? É um jogo, é uma aventura que está fazendo. Então você tem que saber quais são as regras. E aí, logicamente, as matérias que vão cair. Né? Então, vendo as matérias, ele vai ver lá se tem o direito penal. Dependendo do concurso, a matéria será mais exigida. Se for um concurso que foge da área jurídica, por exemplo, fiscal, um concurso que seja para a área executiva, por exemplo, pode ser que tenha direito penal, mas com certeza não será nada aprofundado. Será algo muito superficial. Não vão exigir desse candidato um conhecimento profundo do direito penal. As divergências. Não, vai exigir somente o que é o crime, a diferença entre homicídio, aborto, coisas bem simples. A diferença roubo e furto. Roubo e furto. Sim, coisas bem básicas. Porque não tem... é uma apropriação indébita, de verdade. Exatamente. Não tem como exigir do candidato o conhecimento aprofundado se o cargo que ele almeja, ele não vai exercer profundamente o direito penal. Agora, se tratando de magistratura, concurso para juiz, concurso para o Ministério Público, Defensoria Pública, aí são carreiras que vivenciam dia a dia, né, o direito penal. Que fatalmente o defensor, o juiz, vai ter que saber de direito penal. Tem que saber mesmo. E aí o que os concursos fazem? Né? Os editais exigem um direito penal mais aprofundado. Aí sim. Aí o candidato tem que se preparar muito, porque é disciplina base. Direito penal, direito civil, processo penal, processo civil. É o que dá estrutura ao cargo. O juiz tem que saber bem o direito penal. E aí, nesses concursos, se o candidato almeja esse concurso, ele tem que se preparar muito. Porque o nível dos concursos está cada vez mais difícil, mais exigido, então o candidato tem que ser preparado para isso. Difícil por quê? Porque a concorrência aumentou. Então, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, direito penal na veia. Os concursos que fogem à área jurídica, ou até mesmo jurídico de segundo grau, por exemplo, técnico judiciário, cai direito penal também. Mas não de maneira como na magistratura, por exemplo. De maneira superficial. Mas sempre tem que estudar bem, né? Para poder ter um resultado positivo. Então, uma coisa, como é que você, como professor, passaria a dica para o candidato estudar direito penal? O que ele tem que pegar primeiro? Como é que ele segue com aquilo? Como se estudar direito penal? Olha, eu iniciaria o estudo pelos manuais. Nós temos livros, né? Temos tratados de direito penal e temos manuais. São livros, é doutrina, mas de uma maneira melhor explicada, uma linguagem mais acessível ao aluno. E aí tem um livro que são assim, de maneira, de forma mais profunda e de forma mais básica. Então o aluno deve sempre estar em contato com o seu professor, sempre em contato com os amigos, sempre em contato com as notícias dos livros, sempre frequentar as livrarias, sempre perguntar ao seu livreiro, porque o livreiro é o sujeito que entende mais de livro ali naquele momento, porque ele sabe qual que vende mais, qual que sai mais, qual é de casa. Então o candidato ele tem que ser, o que a gente chama na gíria, né? Ele tem que ser rato de livraria. Ele tem que buscar, ele tem que frequentar a biblioteca. O candidato de concurso, ele é candidato, até passar ele é candidato. Então ele dormir é candidato, ele acordando, ele vive sendo candidato. Então isso sempre busca livraria, papo com um amigo, um professor, né? Qual livro que você vai gostando. E outra coisa, livro é como roupa. Você tem que vestir para experimentar. Você não compra roupa sem vestir. Pode comprar e dar errado, não é isso? Pode ficar boa, pode dar errado. Então, um livro você tem que experimentar. Sai para uma livraria, lê lá um capítulo, algumas páginas, vê se identificou, se entendeu a mensagem, e aí embarca naquilo. Só começa por pouco, manual, e aí você vai incrementando o seu estudo. Sempre com a legislação ali ao lado. Legislação ao lado, né? Se ele surgir alguma dúvida específica, ele tem a ferramenta da internet, por exemplo, ele pode procurar a jurisprudência.